Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de potencial de repouso nos neurônios. Na videoaula passada, nós falamos a respeito do potencial de repouso nas células da glia. Lembre que eu disse que as células da glia são permeáveis apenas ao íon potássio. Isso porque as células da glia apresentam apenas canais de repouso para o potássio. Só que, diferentemente em relação às células da glia, os neurônios apresentam outros canais de repouso, sendo os neurônios apresentam, então, canais de repouso também para o potássio, assim como canais de repouso para o sódio e canais de repouso também para o cloreto. Isso vai variar o potencial elétrico de repouso em relação ao potencial elétrico de repouso das células da glia. Vamos ver nesse vídeo como que isso ocorre. Vamos estudar, portanto, o fluxo iônico em uma célula neuronal em repouso, analisando o fluxo de íons sódio e também de íons potássio. Isso porque, quando a gente olha a membrana plasmática de um neurônio, nós vamos encontrar inseridos na membrana plasmática dessa célula tanto canais de repouso para o potássio, da mesma forma que nós vimos nas células da glia, mas também encontraremos canais de repouso para o sódio. Olha só, gente, já vimos que quem direciona o fluxo de íons através do poro iônico de um canal iônico são as forças eletroquímicas. Vimos que a força de difusão é aquela que permite a passagem de solutos da região de maior para a menor concentração. Veja que no neurônio vai acontecer a mesma coisa. O potássio está mais concentrado no lado intracelular da célula. Portanto, os canais de repouso para o potássio vão permitir o efluxo, a saída do íon potássio de dentro da célula. Ao mesmo tempo, a força elétrica, nós já estudamos que a ação dessa força está relacionada com a separação de cargas elétricas. Cargas elétricas com o mesmo sinal repelem. Cargas elétricas com sinais diferentes atraem. Isso vai indicar que, à medida que ocorre o efluxo de potássio de uma célula, vai acontecer que o lado extracelular do neurônio fica levemente mais positivo. Isso faz com que os íons sejam repelidos e, ao mesmo tempo, o lado intracelular fica mais negativo. Isso porque está ocorrendo uma saída, um efluxo de potássio. Esse excesso de cargas negativas, graças ao efluxo de potássio, atrai novamente os íons potássio para dentro da célula. Veja então que esse mecanismo fisiológico é exatamente o mesmo que foi descrito para as células da glia. Agora, nós vamos ver que existem também os íons sódio atuando no potencial de repouso de uma célula neuronal. Isso porque existem canais de repouso para sódio nos neurônios. Vamos ver então como que ocorre a ação da força química. Lembra que nós falamos, a força química é uma força de difusão. Ocorrerá então a passagem de sódio da região de maior para a menor concentração. Lembra que o sódio é um íon que está mais concentrado no lado extracelular. Portanto, ocorrerá que o sódio será atraído para dentro da célula por causa da força química. A força química atrai o íon sódio da região de maior concentração para a menor concentração. A força química leva um influxo de sódio para dentro da célula. Olha o que vai acontecer com a força elétrica. Também vai direcionar o sódio para o interior do neurônio. Isso porque, gente, o lado extracelular, lembra que ele é positivo em relação ao lado intracelular, que é negativo. Isso faz com que cargas elétricas com cargas opostas se atraiam. Cargas elétricas com o mesmo sinal atraem. Os íons sódios apresentam carga elétrica positiva.
Por isso serão repelidos e, ao mesmo tempo, serão atraídos para o interior do neurônio, uma vez que o interior neuronal é negativo. Então veja o que está acontecendo. Para o sódio, tanto a força química quanto a força elétrica, ambas levam um influxo de sódio para o interior celular. Isso vai fazer com que o interior do neurônio fique levemente mais positivo em relação ao potencial de equilíbrio do potássio. Para quem não entendeu, por que isso está acontecendo, gente? Porque o sódio carrega consigo carga elétrica positiva. Tanto a força química quanto a força elétrica, ambas estão direcionando o sódio para dentro do neurônio. E isso faz com que ocorrerá um acúmulo de cargas positivas graças à presença do sódio. Vamos ver agora uma animação da permeabilidade dos neurônios através do fluxo iônico, tanto do sódio quanto do potássio. A figura mostra a membrana plasmática de um neurônio. Aprendemos que a membrana plasmática de um neurônio apresenta tanto canais de repouso para potássio, quanto também canais de repouso para o sódio. Sabemos que os íons estão distribuídos de forma desigual entre o lado extracelular em relação ao lado intracelular, sendo que no lado intracelular ocorre uma grande concentração de potássio, portanto, baixa concentração de potássio no lado extracelular. Já o sódio apresenta uma grande concentração de íons no lado extracelular e o lado intracelular uma baixa concentração de íons sódio. Ocorre que os canais iônicos de repouso sempre permitem a passagem de íons através da bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. As forças de difusão vão fazer com que ocorra um efluxo de potássio. Isso porque o potássio está mais concentrado no lado intracelular em relação ao lado extracelular. A mesma força de difusão ocasiona um influxo de sódio, porque o sódio está mais concentrado do lado extracelular em relação ao lado intracelular. Vejamos isso acontecendo. Um efluxo de potássio contrabalanceado pelo influxo de sódio. Além da força química, existe a força elétrica que também direciona os íons através da membrana plasmática de um neurônio. Nessa situação, sabemos que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. O que vai acontecer? Com a saída de potássio do neurônio, o interior da célula fica levemente mais negativo. Essa negatividade vai atrair íons potássio. Isso porque o potássio é um cátion, portanto carrega consigo uma carga elétrica positiva. A mesma força elétrica também vai atrair íons sódio para o interior celular. Isso porque, tal como o potássio, o sódio também carrega uma carga elétrica positiva, sendo então um cátion. Como o interior do neurônio ficou mais negativo ainda, graças ao efluxo anterior do potássio, os íons sódios também serão atraídos para o interior do neurônio. Perceba que, no exemplo do potencial de repouso de um neurônio, tanto o potássio quanto o sódio estão influenciando o potencial de repouso de uma célula. Como ocorre um influxo de sódio no interior do neurônio, o potencial de repouso de um neurônio é levemente mais positivo em relação ao potencial de repouso de uma célula da glia. Revejam a animação da permeabilidade de íons sódio e potássio em uma célula neuronal em repouso. Vamos rever os principais conceitos desta videoaula.
Vamos falar a respeito da permeabilidade neuronal em repouso. Os neurônios apresentam canais de repouso para os íons sódio, potássio e também cloreto. O potencial neuronal em repouso é determinado em sua maior parte pelos canais de repouso de sódio, potássio e cloreto, em especial os canais de sódio e potássio. Para a próxima videoaula, nós vamos discutir como que ocorre a interação desses íons e como nós chegamos àqueles valores de negatividade no interior de um neurônio em repouso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo.